No sagrado tempo do Advento, aguardamos a vinda do Senhor em dupla perspectiva. A primeira, que já aconteceu no tempo, pobre, humilde, pequeno, indefeso, desprovido de toda honra e de toda glória, na pequenez de uma manjedoura, na pequeníssima cidade de Belém de Judá. A segunda, completamente diferente, com poder e glória, majestoso, juiz, para arrematar a história dos homens, julgar os anjos, proferir a sua sentença: vinde benditos para o reino do meu Pai, o céu. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, os condenados. Celebramos também nessa dupla perspectiva, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Em ambas, o Senhor se revela a cada um de nós, mas ao mesmo tempo se esconde. O Deus dos cristãos é um Deus escondido e é um Deus revelado. É um Deus que mostra o seu rosto e é um Deus que foge das pessoas. É um Deus que não fala com elas, que não sempre se interessa por elas, mas que sabe perfeitamente respeitar a sua decisão, a sua liberdade, e por isso se esconde. Eu quisera recordar, à luz do Evangelho que nós acabamos de ouvir, essas duas necessidades de Deus para a nossa vida. Quando Ele se revela é por um motivo, quando Ele se esconde é por outro. Seja num motivo, seja em outro motivo, Ele o faz sempre pelo respeito à nossa decisão e porque nos ama. Às vezes o melhor remédio para uma pessoa amada que não retribui o amor é se afastar dela, é se esconder dela, é fugir dela. Quando não somos nós que fugimos de Deus, Deus se esconde de cada um de nós. Quando fugimos de Deus é porque não o amamos, mas quando Ele se esconde de nós é porque Ele nos ama. Seja mais claro, Dom José, deixemos que Jesus fale, repito o Evangelho que ele acabou de proclamar por meio dos lábios do Padre Eduardo. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É do agrado do Pai esconder as coisas das pessoas, como é do agrado do Pai revelar as coisas às pessoas. Então o Senhor está insinuando que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não, senhor. Não, senhora. Eu estou dizendo que a medida de Deus é uma só, mas cada pessoa tem sua própria medida. Cada cabeça é um mundo, lembram desse ditado popular? Cada coração é um universo abrangente e insondável. E Deus considera o receptor ou o rejeitador. Quando é que Deus se revela e quando é que Deus se esconde? Deus é um só, não muda. O que muda é a capacidade do homem de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. E quando isso acontece, Deus simplesmente respeita a decisão do homem. Escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. O segredo da frase está aqui. E as revelaste a quem? Aos pequeninos. Nós temos a capacidade de nos tornarmos pequenos. Aqui não é nem pequeno, aqui é um superlativo. Pequenino é desse tamanhinho. É piquititito, como se diz lá no norte. Pequenino. É mais do que baixo, é mais do que pequeno, é mais do que um tamborete de forró, como se diz no Nordeste. É pequenino mesmo. Mas o que é um pequenino? Não tem nada a ver com estatura, com tamanho físico. Também não tem nada a ver com uma
convicção subjetiva equivocada. Ah, eu sou um coitado, ah, eu não valho nada. Não é isso. O pequenino é o disponível a Deus. É aquele que diante da majestade do Senhor não se arvora no orgulho, não endurece o seu coração, é dócil a Deus. Exemplo de uma pessoa pequenina. Lembram desta mulher de entre 16 e 18 anos, quando visitada pelo arcanjo Gabriel? Eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a tua palavra. Aí, você se fez pequeno porque se abriu a Deus, porque não resistiu a Ele. Assim, você se torna pequeno diante de Deus. Assim, a sua condição criatural, portanto, de dependência a Deus, se revela em todo o seu esplendor. Não encontrando resistência, o Senhor então vem até este coração, entra, habita, e para usarmos a palavra de Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Atentos, reparem o respeito do Senhor Jesus pela nossa, aspas, autonomia, que nem é autonomia, porque autonomia é literalmente lei própria. Quando você se rege por uma lei sua, você é independente das pessoas, não depende de ninguém, não está sujeito a ninguém. Mas nós não somos autônomos em absoluto, porque o nomos, a lei do cristão, é a lei de Deus. Pois bem, aqui está o segredo e o requisito também para que Deus revele as coisas do Pai, para que Cristo se revele, Ele como imagem visível do Deus invisível, aos homens, e não esconda nada. Lembram da frase de Jesus? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamei-vos amigos, porque dei-vos a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. O segredo é a amizade com Deus em Cristo. Isso possibilita da parte de Jesus que Ele não esconda nada, que Ele revele tudo. Dom José, mas Jesus não é tão bom, porque Ele não revela tudo para todo mundo? O capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus tem uma resposta ótima. Não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Revelar as coisas. Vocês já tiveram a experiência tiveram a notícia maravilhosa, estão encantados, explodindo de alegria e decidem contar a notícia para uma pessoa que não gosta de você, que não suporta você, e a reação dela é com uma frieza tremenda. Às vezes reage até com ironia, com deboche. Infeliz das costas ocas, mal empregada a hora que eu disse essa notícia. Tome, aprendeu, bem feito. Há determinadas coisas que não convém dizer para certas pessoas, porque elas não sabem reconhecer, não sabem valorizar, ironizam, debocham, ridicularizam, escarnecem. Faça-me o favor. Deus age da mesma forma. Quando Dom José está no Evangelho. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Será que Deus não gosta dos sábios, dos inteligentes, das pessoas que pensam, de quem tem mestrado, doutorado, de quem é muito culto? Será que Ele discrimina tais pessoas? Não estamos tratando dessa sabedoria profana. Estamos falando daquela arrogância da inteligência humana, que leva a pessoa a se fechar a Deus, a fazer tantos raciocínios, tantos cálculos, tantas elucubrações. E tais pessoas se tornam um obstáculo intransponível para que Jesus entre na sua vida. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, o sábio e inteligente diz: não abro. Evangelho não é coisa de gente inteligente, cristianismo não é coisa racional, dobrar os meus joelhos, rezar, abrir a Bíblia, me ajoelhar diante do Santíssimo, participar da missa, isso é coisa de gente ignorante, etc. Aí o Senhor se esconde dessas pessoas, mas se esconde porque ama essas pessoas, para que elas deem um pouquinho murro em ponta de faca, para que quebrem a cara, como o filho pródigo, lembram? Dá-me a parte da herança que me cabe. Infeliz.
O pai em silêncio respeita a decisão do filho, reparte a herança, entrega a parte que lhe cabe e o filho parte. Vai aprender na pocilga, bem feito. Isso também é prova de amor do pai, quando ele silencia, quando ele não fala, quando ele não diz uma palavra, quando ele fecha as portas do céu, não faz nenhum milagre, não dá nenhum sinal, isso também é prova de amor. Fecha, Senhor, as portas do céu. Cala-te, Senhor, diante de tais pessoas. Esconde-te, Senhor, dessas pessoas, por amor, para que elas aprendam de outra forma, já que não querem se revelar pequenas, na sua sabedoria astuta, na sua inteligência ridícula, que elas apanhem, por amor, para que prostradas, humilhadas, desmoralizadas, elas rendam glória a Deus e aprendam que Deus só se revela aos pequenos, porque assim, Pai, foi do teu agrado. E mais, ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho, ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, e só conhece o pai, o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar, e o filho só quer revelar o pai a quem é pequeno. Exemplo de pequenez, dentre tantas, Maria Santíssima. Mas vejam, felizes os olhos que veem o que vós vedes, mas enxergar aqui o Cristo com um coração pequenino. Essa é a condição. Caso contrário, não vai enxergar, ainda que esteja na missa, bem celebrada pelo Padre Eduardo, enfim, na dureza do coração, não enxerga o santo sacrifício, não enxerga Deus falando, enxerga apenas um rito. É uma coisa horrível. Não, eu estou enxergando a missa. Não é com os olhos, por favor. Não é com os olhos, é com o coração. Enxergue o Senhor lhe falando, enxergue este broto, este rebento de uma flor que nasce do tronco de Jessé. Reparem como Jesus, na profecia de Isaías, na primeira leitura de hoje, é descrito como um rebento. Vocês sabem o que é o rebento numa planta? É um brotinho desse tamanho, você não dá nada por ele, e dele vai nascendo aquele ramo tão humilde, tão tenro, e depois ele se torna uma folhagem muito bonita. Pois bem, eis aquele que vem broto, eis aquele que vem escondido, eis aquele que vem pretendendo se revelar apenas aos pequeninos. Nele repousa o espírito dos 7 dons, sabedoria e discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor do Senhor e piedade. Vem trazer um mundo de justiça e de paz, vem renovar a face da terra, vem trazer uma ordem justa para os homens pacíficos, justiça para os humildes, vai fustigar a terra com a força de sua palavra. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, uma criança poderá tangê-los, ela colocará a mão na toca da serpente e não será atingida. Uma imagem não idílica, mas eu diria poética, da situação, da condição da humanidade com a aceitação da vinda do Filho do Homem, que nós esperamos na liturgia da igreja, no Santo Natal, e com poder e glória, quando Ele desfechará a história da humanidade. Nos seus dias, a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nós aguardamos este momento. Nós, na nossa indigência, esperamos a libertação que suplicamos nesta missa. Ao pobre que ninguém quer ajudar, o Senhor lança o seu olhar de ternura, a sua solicitude. Tende pena, Senhor, da nossa indigência, da nossa infelicidade. A vida dos humildes, nós vos suplicamos, salvai. Senhor, seja bendito o vosso nome para sempre. Que todos os povos sejam em vós abençoados. Queremos cantar sempre o vosso louvor e dizer, como vós fizestes no Evangelho de hoje, dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e inteligentes, dos arrogantes e presunçosos, dos que têm um rei na barriga, dos que são tão duros de coração. E se tal pessoa existe na minha família, eu te peço, esconde a tua face dele. Faz, Senhor, com que ele experimente as trevas
não do inferno, não do pecado, mas da confusão, da perturbação. Que eles fiquem zonzinhos, desorientadíssimos, e assim, questionando qual o sentido da vida, eu possa me aproximar dele e outras pessoas cheias de ti também e dizer: o sentido de tua vida é Jesus. Torna-te pequeno, arranca o endurecimento do teu coração, abre o teu coração a Cristo, e a luz dele te iluminará, e tu experimentarás, conhecendo toda a ternura, toda a riqueza do Pai, o sentido e a felicidade da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.